Boa noite, é sempre um prazer estar aqui de novo com vocês no nosso Papo Reto com Patrícia Marcondes, na nossa Vale VTV, a TV que mais cresce on demand. Gente, tecnologia, a gente está no mundo inteiro, a gente não está restrito num pedacinho de espaço só. A gente está no mundo inteiro, qualquer um pode acessar através do Facebook, do YouTube, a nossa Vale VTV e hoje, em especial, nós vamos falar sobre educação. Quando se fala em educação, a responsabilidade é grande, hein, gente? A gente está falando do futuro do nosso Brasil. Afinal de contas, todos nós um dia passamos pela educação para se formar, para ter uma profissão e vem desde pequenininho até o colégio, depois você vai para a universidade ou os cursos profissionalizantes. E quem vai conversar hoje nesse nosso bate-papo é uma pessoa que eu admiro demais a minha vida toda, a conheço de muitos anos, a quem eu tenho todo o respeito e olha, doutora no assunto, gente, não tem aqui para ninguém. Minha querida Gisele, tudo bem? Tudo ótimo, Patrícia. É uma satisfação estar aqui e abordando um tema de grande relevância e, ao mesmo tempo, de grande complexidade. A gente sabe disso, que é uma enorme responsabilidade, tanto trabalhar com educação, como abordar a educação. A educação. Então, agora, antes de você começar, já te interrompendo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo essa sua trajetória na educação. Eu acho que assim foi uma trajetória tão linda até aqui e todos os projetos, os trabalhos, os desafios que você se lançou, que eu gostaria que você compartilhasse com quem nos assiste. Então, eu assim, optei pela carreira de professora, já desde menina, vendo a minha mãe, que era diretora de escola, foi diretora aqui do Alfredo Pujol. Eu estava ainda cursando a primeira, a quarta série, eu me lembro de passagens da mamãe trabalhando, fazendo assim, atividades em casa e eu já me motivando, achando bacana que um dia eu queria ser professora. Aí fui fazer letras e fiz pedagogia, que eu sempre almejei a carreira mesmo. O meu sonho era ser diretora de escola. Mas para isso eu sempre acreditei. Então, desde menina? Desde pequena. Você já sabia o que você queria? Já sabia. Eu me lembro dessa cena na mesa de jantar de casa, a mamãe trabalhando e eu ajudando. E falando, um dia eu quero ser como a senhora, né? E aí eu decidi, mas eu achei que era muito importante passar por o chão da sala de aula, conhecer primeiro como era trabalhar com aluno do ensino fundamental, depois eu fui para ensino médio, aí fui ser vice-diretora, diretora, supervisora de ensino, que é o mais alto na carreira do Estado por concurso, e fiquei quase 16 anos, 15 anos e meio como, então, o cargo se chamava delegado de ensino, e depois recebeu uma nova nomenclatura que era dirigente regional de ensino. Que responsabilidade, hein? Bem foi além grande. Da diretora. Foi, além da diretora. E eu tive, assim, foi um grande desafio para mim, porque eu perdi a minha chefe por motivo de saúde, a delegada faleceu, e eu fazia assessoria direta dela, porque eu decidi também cursar direito. Então, o negócio é estudo, né? Eu sempre gostei muito de estudar e eu achei assim, eu julguei muito importante para um gestor conhecer as leis. Sim. E aí, simultaneamente, enquanto eu dei a aula, fui para a direção, eu cursei a faculdade de Direito e fui prestar assessoria na diretoria de ensino, unindo a educação e o direito. E nesse ínterim, a minha chefe, infelizmente, foi acometida por uma doença e faleceu, e nós tínhamos uma relação muito assim, estreita, abalou muito, mas ao mesmo tempo eu tinha nela assim,
um carinho tão grande que eu sempre achei que se um dia ela se aposentasse, talvez ela quisesse ou sonhasse que eu estivesse ali. Porque eu aprendi muito, desse continuidade ao trabalho dela, que eu aprendi muito com ela. E a vida me fez substituí-la. Confesso assim que inicialmente foi muito difícil, porque o meu emocional também estava abalado. Era como substituir de modo geral, né? A ausência dela. Exatamente. Pessoal e no trabalho, né? Foi muito difícil, mas assim, tudo que eu procurei fazer era mantendo inicialmente o trabalho dela, valorizando e dando continuidade. Entendi. E eu iniciei nessa demanda bem na época, foi em 2003, quando surgiu o programa Escola da Família. Como é que é esse programa? Assim, sensacional. As escolas abriam todos os finais de semana e o foco era assim, uma cultura de paz, de pertencimento da escola para a sociedade, para a comunidade onde ela estava inserida. Incluindo aluno e família. Incluindo aluno, família e possibilitando que universidades fizessem parceria com o governo do estado e recebessem os alunos, estudantes daquela universidade. Aí, de acordo com o critério pré-estabelecido, recebiam bolsas e atuavam no chão da escola aos finais de semana, desenvolvendo projetos. E a bolsa, quem arcava com os custos era a faculdade e o Estado. Entendi. Então, o aluno estudava gratuitamente, tinha uma formação acadêmica gratuita, e, além disso, ele ainda desenvolvia projetos com os alunos ali da comunidade. Nossa, esse projeto existe até hoje? Infelizmente, a gente fala, acho que uma abordagem que eu não posso deixar de registrar é a questão da descontinuidade das políticas públicas. Eu vivenciei 36 anos de escola pública, né, como eu falei, desde a sala de aula até a gestão regional, e é muito triste, às vezes, a gente perceber que você vai aferir os melhores resultados naquele momento que você trabalhou num processo e, de repente, uma questão política ou partidária, ou de desafeto, enfim, por uma questão política, existe assim, abortam aquele projeto, sem aquela nem saber ideia, se era bom, sem avaliar, né? Sim. Sem sequer avaliar. E, de repente, você vai a capital, chega em São Paulo, eu digo porque eu trabalhei no Estado a vida toda e nós éramos vinculados à Secretaria de Estado da Educação em São Paulo, aí chegávamos com a notícia. Encerrou o programa. Encerrou. Que jeito? Como eu vou chegar em Pinda, em Campos do Jordão, Tremembé, São Bento e Santo Antônio, com toda a comunidade engajada. Informar, acabou. Que acabou. Então, assim, foram grandes, inúmeros os desafios. Você tentava reverter? Muito. Eu acho assim, eu fui uma das dirigentes, nós éramos em 91 dirigentes do Estado, eu permaneci por bastante tempo e assumi ali uma atribuição a mais, que era ser coordenadora de polo. Então, eu representava o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Então, ficava comumente muito próxima ao secretário. E por diversas vezes, eu até brincava na época, eu acho que eu sou uma daquelas dirigentes chatinhas, que leva as demandas, assim, primeiro era a questão do professor, o PEB 1, que é o professor de primeira a quarta série, que era antigamente, agora é primeiro a quinto ano. A rede podia municipalizar ou expandir a rede própria da prefeitura. Sim. Se ela municipalizasse, ela abraçava os nossos professores. Aí o prefeito podia ele mesmo tomar uma iniciativa própria, é isso que você quer dizer? Tinha duas situações na época. Na ocasião, era assim, a Secretaria da Educação
propôs a municipalização do ensino, que foi quando teve aquele boom de expansão que existiu, né? Nós tivemos a expansão das nossas escolas públicas, que a gente sabe historicamente que eram elitizadas, que tinham provas, avaliações para a gente poder ingressar. Aí, com a expansão, a universalização do ensino, a rede inflou. E nessa época foi proposto a toda a rede municipal, aos executivos municipais, que abraçassem a escola de primeiro a quarta série, hoje primeiro, época, né? Quinto ano, e eles ficavam, os prefeitos ficavam com prédios, ficavam com os profissionais. E aí o Estado pagava e tinha a diferença salarial. Cada assim, prefeitura discutia com a secretaria se o que era possível, não era, e existia é como se fosse não era um contrato, era um convênio. Um convênio com as cláusulas de acordo com, existia cláusulas regulares para todos os municípios e alguns com algumas especificidades, dada a especificidade local. Entendi. E aí, Pinda, eu vou falar um pouquinho de Pinda. Pinda nunca municipalizou. E o que aconteceu? A rede de Pinda naturalmente foi expandindo e os prédios que existiam do Estado foram reduzindo e foram a demanda foi morrendo. E desde quando você acha que isso começou? Isso começou por volta de quanto? Eu entrei em 2003, eu acho que a municipalização foi 2002. Tem o quê? Uns 10? Acho que 90, foi em 98, por aí. Então já faz tempo. Sim, mas só para você ter ideia, por que eu virei a dirigente do PEB 1? Porque a gente tinha professores de primeira a quarta hiperqualificados. Uma graça de professores dedicados que participavam de todos os cursos de formação e, de repente, quando surgiu a rede municipal em expansão e eles ficaram sem função, porque aí eles não tinham mais classe. E eles eram concursados? Concursados. E aí, como é que faz para organizar isso? Daí é o que eu falo, a dirigente, na época, virou a dirigente do PEB 1. Ah lá, já vem Pinda. Pinda buscou, e graças ao diálogo, às escutas e às argumentações, a gente conseguiu reverter, assim, uma grande parte deles foi possibilitada a eles trabalhar com projetos como sala de leitura, que fez uma hiper diferença. Então, quando se fala em defasagem na leitura, ter um PEB 1, que é o professor de primeiro a quinto, dentro de uma escola, numa sala de leitura, apoiando o professor de português, o professor de história, de linguagens, no déficit de aprendizagem do aluno, foi assim um ganho, tanto que assim o índice de aprendizado de Pinda, eu estou falando assim, da regional, mas especificamente da cidade, era assim, não era a região ali de Campinas, região de Piracicaba, tem a de São Carlos, região que tem as universidades públicas próximas, eram regiões que assim, se favoreciam até mesmo pela qualificação docente. O aperfeiçoamento docente, a atualização, mas nós, assim, do Vale, nós éramos muito bem situados em desempenho. E eu acho que grande parte disso foi a realocação do professor de primeira a quarta nas escolas, trabalhando com projeto de mediação escolar, mediação e conflito. Nossa, é algo que eu acho, assim, né? Eu acredito bastante e acho que é necessário para as redes. Essa mediação em conflitos, uma sala de leitura bem trabalhada,
Isso dá uma diferença incrível. Trabalhar o ábaco. O ábaco é excelente, o ábaco é muito bom. E desenvolve memória, habilidade, assim, é fantástico. Eu acho que assim, são muitos os projetos que podem ser criados. Sim, e esses projetos descontinuados, gestão por gestão, isso também prejudica o aluno, né? Muito. Eu acho assim, o que a gente sempre fala, o maior prejudicado é o aluno. É o aluno. O professor fica frustrado. Muito. E o aluno é penalizado, digamos assim, né? O mais desagradável é você, assim, a gente... É tudo novo, você passa a conviver, a acreditar que aquilo e de uma hora para outra, a mesma pessoa está à frente, você tem que voltar e falar, olha, gente, a partir de agora... Não é mais assim. Então, isso eu acho assim, é um dos maiores desafios que eu enfrentei enquanto gestora pública. Mas existe, o que eu falei, a parcela relativa que a gente tem de autonomia, porque nós pertencemos a um sistema, quer seja ele municipal, federal, estadual, existem leis que limitam a atuação. Mas existe uma certa maleabilidade, vamos colocar, uma autonomia relativa, que se o gestor municipal, seja ele municipal, seja ele estadual, se ele enxerga algumas ferramentas, um diferencial, você, se for alguém que tenha argumento, que seja insistente, que tenha justificativa, que alegue fundamentadamente, Então, eu acho assim, isso faz total diferença. E aproveitando, até eu queria deixar aqui para os que nos ouvirem, nos assistirem, para dizer que por mais que tenha divulgação, mas eu ainda acho assim, não é que seja tímido, mas alguns munícipes ainda desconhecem. Na minha época, eu consegui, ou de uma forma ousada, mas criar um centro de estudos de línguas. Por que ousada? Porque teria que ser... A normativa da secretaria era que o centro pertencesse a uma determinada escola e fosse naquela escola fisicamente. Nós não tínhamos essa disponibilidade em Pinda, mas nós tivemos a ociosidade. Mas nós não tínhamos, por que essa disponibilidade? Porque nós não tínhamos nenhuma escola que coubesse, que comportasse um centro de número de alunos. E aí surgiu a ociosidade do prédio do Rodrigo Romero, que é central. Sim. E, na época, muitos prefeitos e vereadores até pediram, cada um tinha um objetivo para transformar aquele prédio do Estado. Que era a antiga Escola do Comércio. Não, o Rodrigo Romero, que é a escola do Chafariz, ali perto do então posto Queixá. Eu sei que o do Rodrigo, a do Comércio também foi desapropriado, né? É da prefeitura hoje. Da prefeitura, mas o do Rodrigo Romero é do Estado e ficou vazio. Tá. Então, assim, lógico, ali é um prédio muito bacana, numa localização privilegiada. E, na época, muitos bateram atrás na diretoria regional pedindo. E eu, assim, pensando, falei, eu acho que a gente não pode perder algo para a educação. A gente tem que trazer buscar um plus aí, alguma coisa que possa... vir ajudar, vir como uma oportunidade para os alunos. Aí na época o professor Herman, que foi reitor da Unesp, um secretário especial na vanguarda, para mim foi um secretário que fez toda a diferença. Eu tive a felicidade de conhecê-lo como secretário de educação. Muito, fantástico. Ele nos ouvia muito. E eu contei para ele falou, eu vou abraçar a causa. E nós criamos um centro de línguas. Na época, quando eu me aposentei, eu acho que eu deixei com quase
800 ou 1.000 alunos, e eu sei que está sendo um sucesso para a Pinda. Até hoje? Até hoje. Então, isso que eu queria deixar registrado. Os pais de alunos de escolas públicas, seja da ETEC, não é só porque a ETEC é outra secretaria. Sim, é outro segmento, mas é aluno. É. Então, seja da rede estadual ou da ETEC, numa determinado ano que ele estiver, ele pode buscar lá no Rodrigo Romero as instruções e o aluno fazer o curso de línguas de espanhol e inglês gratuito. Olha, eu acho que eu não sei se todo mundo sabe mesmo, não. Uma informação importante. Eu sempre acho importante frisar, porque as pessoas às vezes pagam um curso livre, particular, para o filho, sendo que tem de forma gratuita. E é do Estado. É do Estado e pertence à escola Alfredo Pujol. Sim. Como o Pujol, é o que eu falei, não comportaria mais 1.000 alunos ali, porque o Pujol é um prédio centenário e não tem. Ele é tombado, é muito tem difícil. Suas restrições. Exatamente. E aí nós conseguimos transformar o Rodrigo Romero. Então, esse é um legado que você deixou para a cidade antes de se aposentar, né? Eu acho que isso foi uma das maiores realizações. Foi o Centro de Línguas e ser piloto, a diretoria de Pinda ser piloto da escola integral, que é diferente de educação então, peraí, integral. Escola integral e educação integral. Qual a diferença? Então, a escola integral, o professor, na época do professor Herman também, a proposta era fazer com que os alunos tivessem uma jornada estendida, mas no mesmo prédio. Tá. Então, a escola integral ela é vinculada a uma carga horária estendida, a um trabalho totalmente diferenciado, porque tem aulas convencionais, aulas da Base Nacional Comum Curricular, e tem aulas eletivas. Tá. São aulas extras. São aulas que compõem a carga horária, mas o aluno opta de acordo com o projeto de vida que ele pretende percorrer. Então, assim, o que estimula na escola integral? O estímulo à construção de um projeto de vida. E aí, por exemplo... Olha que interessante, eu acho que muita gente nem imagina isso. É muito bacana, muito bacana. Assim, olha, eu tenho tendência, eu quero ser um atleta. Aí, os professores... É pela aptidão da pessoa. A vontade que ela tem, e às vezes muda o percurso. Isso é mais legal, que eu digo assim. Não é que é mais legal, acho que eu me expressei. É legal quando acontece isso, para que não haja frustração, o acolhimento do professor e a oferta de uma nova eletiva. De repente, eu penso que eu queria ser atleta. Sim. Aí tem uma eletiva que aborda a questão do esporte, da alimentação, e eu frequento, a cada semestre frequento uma eletiva que complementa o currículo, o núcleo comum regular. E de repente eu percebo, acho que eu estou gostando, estou me interessando para a área de robótica. Eu acho que isso, ou de TI, que hoje é muito, né? Alto, Muito. Então, assim, aparece uma outra eletiva no outro semestre. Eu posso migrar. Exatamente. Nossa, isso é muito legal. Então, é bem legal, é o que eu falei. Porque o adolescente, o jovem, ele tem muitas dúvidas. Sim. Muita. Faz parte até do processo de né? formação. Eu me lembro muito, eu falei, eu não tinha dúvida, porque eu tinha um exemplo eu me motivei. E se identificou, exatamente, né? Mas assim, muitos de nós é muito comum, porque assim, vai abraçar em tese uma carreira para o resto da vida. Eu lembro minha filha mais velha, Ana Luísa, que fez pedagogia em 2 momentos nessa nossa conversa aqui. A Ana Luísa, quando ela era pequena, ela dizia assim para mim: mamãe, eu quero ser surfista. Hoje ela morre de medo de chegar perto do mar, ela nem entra no mar.
E ela, quando era criança, no imaginário dela, ela dizia: mamãe, eu quero ser surfista quando eu crescer. E eu dizia: meu Deus, olha o que é o sonho e hoje dela. Ela é professora. E aí, um outro momento, quando ela veio me contar que ela prestou vestibular para pedagogia. E foi uma coisa muito curiosa, porque eu me recordo que ela falou: mãe, eu prestei um vestibular, mas eu não sei se você vai ficar feliz e orgulhosa de mim. Eu falei: filha, mas o que é? Ela falou: ai, mãe, eu quero ser professora, eu prestei e passei para pedagogia. E eu vi que ela estava constrangida. Eu falei: mas filha, por que você está achando isso? Ai, mãe, porque você sabe que o professor é mal remunerado e tudo mais, mas eu sou apaixonada pela educação. E eu falei: não, eu fico muito orgulhosa de você. Porque você não sabe a importância que tem o professor na vida do ser humano. Porque ali na sala de aula, você é parte da sua vida. Sim. Você tem uma parte da educação em casa e uma outra complementação que é na escola. E a responsabilidade do professor é muito grande. Muito grande. E aí a gente vê que até para ela me contar que o sonho dela era fazer pedagogia, ali naquele momento ela já via como algo difícil até de contar. Então, ser professor no Brasil hoje é desafiador, né? Muito Nós desafiador. estamos passando por... Olha, eu lembro que quando eu era pequena, meu professor era meu tudo, assim, eu era o meu mestre, eu compartilhava, eu tinha um respeito absurdo. Hoje a gente vê, não só é desvalorizado por quem paga, por quem contrata o professor, também pelos alunos, pelos pais de alunos, que terceirizaram a educação do seu filho na escola, mas querem terceirizar do modo deles, né? Não é da forma... Então, hoje em dia, nós estamos vivendo um momento bem difícil da educação. Você enxerga também dessa forma? Muito difícil, acho que assim, pós-pandemia, eu acho que antes da pandemia, na pandemia, pós-pandemia. São um divisor de águas. Divisores de água e assim, com olhares, eu via, eu estava na rede, né? Uhum. Então a gente vê uma crescente de qualidade, com todas as mazelas que existem, acho que assim, falar de educação é no mundo todo, o Brasil é imenso, as diferenças geográficas, sociais, falo, cada estado nosso é um país. É um país, né? Então assim, receita não tem, né? E a gente tem que, por projetos pilotos, por estudo de cá, de lá, na tentativa e erro, mas sempre no pensamento de que a gente está fazendo para acertar, para melhorar, a gente busca essa melhoria, esse salto de qualidade. De repente, tudo vinha vindo processualmente, já, só para não deixar de falar, com a criação, com a implementação das escolas integrais, que elas foram piloto, nós tivemos em Pinda, no Rio Iti, e em Campos do Jordão, também, que foi para mim assim um marco, porque Campos, a maioria dos alunos, se quisesse, vinha para Pinda, vinha para o Vale, ou para Taubaté. Exatamente, e nós conseguimos levar para Campos, que foi assim um espetáculo, o impacto de formação, aluno fazendo federal, estadual, medicina, professor, aluno que se encantou com o professor e hoje é professor lá na escola. Então, a gente tem milhões de histórias bacanas e legais. Aí vem a pandemia. Uhum. A LDB, as leis todas, abordando a educação integral. Aí é que tá, o ensino, a escola integral e a educação integral, isso, a diferença, então, né? Por isso que eu queria abordar. A educação integral, ela perpassa até, ela é um plus, ela é além de se trabalhar o cognitivo. Tá. É o trabalho do ser, da questão socioemocional,
da questão do protagonismo juvenil. Então, assim, ela é multidisciplinar, a educação integral, ela não precisa estar restrita na escola. Naquele espaço escolar. Tá. Você tem, por exemplo, um centro como eu estou falando, do centro de línguas, Tá. lá no Rodrigo Romero, prédio Rodrigo Romero, mas é CEL Alfredo Pujol. O aluno se ele sai de uma escola regular, de período não estendido, de meio período, mas ele vai até o Rodrigo Romero, ele está buscando uma educação integral, que é um contraturno, uma somatória do currículo regular. Exatamente. Então, assim, a educação, isso eu acho muito importante, porque às vezes a questão do prédio, do físico, ele impossibilita de criar determinados. Tem escola porque você dobra o período, uma sala, um sexto ano, ele vai ocupar de manhã e à tarde o mesmo espaço. Então você não pode ter um período da manhã, um período da tarde. Então também isso limita o número de alunos. Então, por isso que a gente precisa pensar educação da minha maneira, pela vivência e da maneira, sob a minha ótica. Eu acho que a gente tem que pensar nas realidades. Assim, qual a realidade, agora falando do Executivo Público Municipal? O que nós temos, os prédios que temos, quais as possibilidades, até de realocar, de reorganizar, e eu querer começar alguma coisa nesse sentido, ou trazer para algum núcleo para poder. Agora, entra, lógico, que impacta. Logística, transporte como é que esse do aluno. pai vai levar esse aluno, por isso, né? por isso que a gente fala, um passo na educação tem que ser um passo muito planejado. Muito planejado. Agora, uma coisa que eu também acho que não é impossível de se fazer. A vontade política também é muito importante. Quando se une pessoas engajadas e com vontade, não tem, eu acredito assim. Aí a gente consegue pensar com um olhar realmente na ponta. Sim. Porque não adianta a técnica, a gente coloca, o ideal é ter um centro, e aí você fica meio período na escola, depois vai para um centro e tal. Mas isso muitas vezes não pode ser a realidade, né? Hoje nós temos, as mães praticamente todas trabalham, nós temos, Pindamonhangaba cresceu muito. Muito. Então, de repente, criar núcleos nos bairros faz sentido para você? Sim, eu acho que tudo que eu volto sempre assim a validar a questão de um projeto piloto. Eu acho que a gente precisa ter um teste para poder replicar. Exatamente. Eu acredito, esse modelo. Ajusta muito a linha e depois replica. E uma outra coisa que eu gostaria de registrar é a importância de ouvir os professores. Eu acho que curso de aperfeiçoamento, qualificação, de cima para baixo, não dá certo. Ele não atinge. Porque a necessidade de cada núcleo, olha, eu não digo nem de cada docente, porque eu acho que cada realidade, escola fica situada lá próxima à Dutra. Tem uma realidade diferente da escola que fica no centro de Pinda. Então, assim, os professores, os gestores, eles precisam. E esse ouvir, esse diálogo, ele é desafiador, porque às vezes as propostas são impossíveis, porque nós temos as limitações legais. Sim. Mas eu acho que ouvir e criar, nem que seja para cada escola, cada necessidade, alojar um grupo de professores. Olha, nós temos mais dificuldades com tecnologia. Então, a gente vai montar um projeto específico. E o que você, professor, gostaria? Porque eu acho que esse ditado, me desculpe, mas às vezes goela abaixo. Não dá certo. Não dá. Eu também não acredito nisso não, Gisele. Eu acho que ouvir
a base para tudo. Tudo. Para tudo. Acho que não é só na educação, né? Como é que você pode mudar regras na educação, na saúde, sem conversar com quem atua na linha de frente? Exatamente. Isso, para mim, é uma coisa totalmente incoerente, né? Quem lida no dia a dia é que sabe a dificuldade. Eu vejo isso muito. Como eu disse, a minha filha é professora, meu genro é professor, meu filho é professor. Eu venho de uma família de professores e uma coisa que a gente observa é que métodos são mudados, modificados, e é só colocado para o professor. Ó, daqui para frente não é mais esse livro, é aquele. E aí o professor fala, peraí, mas você preparado para esse novo livro? Não, você vai ter que aplicar esse novo livro, como se fosse obrigação. Então, isso é muito difícil e falta ouvir o professor, muito, né? É assim, grandemente desafiador propor alguma mudança sem ouvir, né? Sem ouvir e sem preparar esse o docente para mudança de postura, a tão falada progressão continuada. É isso que eu ia te perguntar. O que você pensa sobre isso? A progressão continuada que a pessoa não reprova mais. Então, qual que a opinião a sobre isso? reprovação sempre foi tida como uma punição, algo de disciplina. Se você reprova, o menino vai respeitar, porque ele viu o que aconteceu. Então, assim, é muito polêmico. Nós temos, assim, nada pacífico de discussão. A teoria, a doutrina, cada um... são várias linhas. Agora, a pessoa chega, o aluno chega, sai do seu 5º ano, chega num 5º ano, sem saber, basicamente, ler, escrever as principais operações de matemática. Como a gente tem visto casos assim. E por conta do quê? Não teve uma avaliação, não pode reprovar, vai traumatizar a criança. Quer dizer, o professor virou refém do aluno, é isso que está acontecendo. E isso é muito complicado, porque até essa hierarquia existe na vida. Se você desrespeitar uma lei, você vai preso. Então, se você não consegue atingir, se você não passa no exame, você não recebe uma carteira de habilitação. E por que, então, isso é tão polêmico para o conhecimento do aluno? Porque o aluno ele tem que sair aprendendo, ele tem que... Como que ele entra numa faculdade se ele não consegue minimamente... Então, essa é uma das mazelas da implementação em relação à formação, à mudança de atuação. Então, assim, tem a questão docente, tem a questão da família que sabe que o aluno não tese, não repete, não sabe, mas assim, existem plataformas hoje, ferramentas para isso. Nós estamos lá embaixo no piso, né? Acho que 50º, nós estamos parece lá que embaixo. De 60 e pouco, ou 70, nós somos dos piores. Os piores do piso. Então, quer dizer, será que alguém não percebeu que não está dando certo? É isso que eu falo, Patrícia, é que é tão complexo que eu acho que assim, a gente precisaria debruçar na situação que a gente tem. Por exemplo, vou falar, Pinda. O que Pinda, o que temos em Pinda e o de que positivo, podemos fazer? Porque é difícil generalizar. E desmobilizar também, né? É muito difícil, muito. Depende da rede, depende da formação dos professores, da qualificação, depende de como é abordado família, do comprometimento, tem várias coisas. Muitas vertentes. E no meio de tudo isso, a gente entra com um outro tema assim, que é bem também complexo, que são os alunos especiais. Né? Por exemplo, o meu filho caçula, ele tem um transtorno com espectro autista, ele tem transtorno do toque com um espectro autista. Foi muito difícil lidar com ele na escola e imagino que muitas mães que estão assistindo, acompanhando, devem passar pela mesma situação que eu passei. Um aluno que é um aluno inteligente, porém com certas limitações,
E os professores não sabem muitas vezes, a maioria das vezes, como lidar. Né? Hoje a gente não vê um olhar especial para essas crianças. Eu passei na pele isso com meu filho caçula. E hoje, isso há 30 anos atrás. Hoje nós temos pelo menos diagnóstico. E as escolas onde essas mães estão aí na escola pública que nem sequer tem um diagnóstico essa criança. E o professor tem que lidar. Isso, para mim, assim, retrata muita questão da política pública, que eu acho que tem que ser fomentada, discutida. Entra naquela questão multidisciplinar que você falou? Perfeito. Eu acho que, assim, se não dá para ter um fono, um psicopedagogo, um psicólogo, um médico especialista em diagnóstico, em todas as escolas, avaliando essas crianças, avaliando, acompanhando, porque a gente sabe que tem o atendimento, mas o atendimento ele é infinitamente aquém da necessidade. E a formação, como você falou, realmente a maioria é formada na universidade, que a grade curricular é do século XX. Sim, não é preparado para esse tipo o aluno de com situação. deficiência, ele ia para as APAES ou nas classes especiais. Então, assim, hoje Mas, na verdade, não é nem deficiência, porque quando você fala... Hoje em dia nós temos aí temas que vai ficar para um próximo podcast, porque o negócio é longo. A gente tem aluno aí com TDAH, nós temos da com inclusão TEA, nós mesmo, temos né, com Patrícia? É inclusão de qualquer que TOD. seja. Gente, esse tal de TOD que agora é o impositivo, né? Não, o TDAH. Dificílimo. O TDAH. São N. Antigamente não tinha nem o diagnóstico. A gente trabalhava ou estudava com colegas que tinham certas dificuldades e nunca a gente ia saber. O que será? Aquele menino, às vezes, é meio estranho, meio... Talvez faltasse, talvez não, a gente tem certeza. Que faltava o diagnóstico, mas também a gente precisa ter hoje profissionais que entendam para trabalhar. E eu acho que aí... Mas aí, nesse caso, aí sim não vem de cima para baixo do gestor identificar a necessidade de ofertar para os professores essa capacitação, ou inclusive colocar em sala de aula, onde tem um aluno que precisa de uma atenção especial. O ideal era um professor de apoio, né? Exatamente. Mas é uma figura que não há, às vezes o governo de estado não tem previsão legal para isso, às vezes os governos municipais. Então eu acho que Mas o municipal a gente não pode de repente buscar aí uma lei que ampare? Sim, eu acho que tudo é possível, municipal. Desde que não. Eu sempre penso assim, o que for para complementar e for consonante com a lei maior, a regra está lá. Tá lá. Existem as exceções, mas você pode interpretar e buscar parceria. Uma coisa que você falou, eu acredito muito em parcerias. Tá. Eu acho que aqui mesmo, em Pinda, nós temos a Tenares com o FAB. Eu também acredito com muito. Prêmios de excelência para alunos e que estimula ingresso em faculdade. Enfim, é muito bom parceria e acho que a gente tem condições de chegar num denominador comum. Docente, gestor, pai, aluno. E no fim do dia... os professores são heróis em sala de aula. Sim. Né? Eu admiro demais. Eu admiro. O trabalho docente é um trabalho... Principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos vendo aí a desvalorização do professor, que, a meu ver, deveria, sim, ser muito bem remunerado, como nos países aí de primeiro mundo. Infelizmente, no Brasil também é uma das profissões mais desvalorizadas. Né? É o que você falou, quando a sua filha... Imagina um jovem... Ele fica constrangido em dizer que optou. E isso é real na rede. Absurdo. A maioria, a menos que assim, às vezes se apaixona por um professor, pela aula do professor e tal, e fala, eu quero, sonho em ser como ele e tal. Mas a grande maioria, eu participei de um seminário aqui em Pinda, de uma escola particular. Um aluno, éramos assim, eram médicos, dentistas, advogados, eu fui como educadora. Tá.
no universo, uma escola imensa de ensino médio particular. Uma menina me procurou, porque a mãe é professora, ela tem o sonho, mas a mãe tinha reticências em relação à escola. A escolha de filha vai ser muito difícil. Eu falo, professor no Brasil é herói. Herói, ele não fica rico, mas a riqueza que a gente tem é o feedback do nosso aluno. Talvez nenhuma outra profissão tenha, assim, essa moeda de troca que eu digo, de afeto e de gratidão. Quando a gente encontra o aluno, fala, professora, nossa, se não fosse a senhora, eu jamais teria feito isso. Então, isso aí não o que minha filha me disse, ela falou, mãe, se todos desistirem, quem vai ensinar os meus filhos? Quem vai alfabetizar os meus filhos, né? Agora eu tenho umas 3 perguntinhas rápidas para te fazer, que isso aí entrou aí, quem viu que eu tenho que aproveitar aqui a oportunidade, né? Sim. Nossos acompanhantes do podcast, legal, que perguntaram. A primeira coisa, o que você pensa sobre a escola cívico-militar? Qual a sua opinião? Gisele, sua opinião. Eu acho, assim, é um tema polêmico, porque virou um tema político. Esquecendo a parte então política. Então eu acho assim, volto a repetir, eu acredito em projetos, por exemplo, você perguntar, Pinda implementar vamos implementar um piloto? Bacana. Vamos fazer um piloto, vamos ver o que tem, cívico-militar, vamos unir agora. De que forma vai abrir para todos os alunos? Aí já é mais complexo. Tem que fazer uma prova de... Isso tudo para poder entrar. Ser muito discutido. É facultativo para o pai, oferece para os pais quantos teriam em demanda, dá para brigar. Então eu acho assim, abortar sem estudar, eu não abortaria. Mas dizer assim, olha, também lançar sem planejamento também seria... Sem enxergar as duas pontas unidas, eu digo assim, porque aí a gente está falando de educação. Sim. Né? Então, é o militar, o cívico. E daí, falando sobre educação, entra nessa questão da tal da linguagem neutra. O que você pensa sobre isso? Porque assim, a gente tem uma gramática... Eu sou professora de língua portuguesa, né? Então é complexo, assim. E eu jornalista, então para mim é difícil. Muito difícil ainda. A gente sabe, né, que a sociedade evoluiu, nós temos que... A gente tem que abraçar as novidades. Ela tem que ser mas gramática, algo, né? Eu acho que é algo ainda também prematuro. E acho que passível de muita discussão, porque impacta em tudo, né? Essa mudança ortográfica, gramatical, então eu acho ainda, eu não teria uma opinião formada sobre isso. E contra a favor, mas eu acho que ainda tem uma régua de distância. Esses alunos ainda precisam aprender a ler e escrever de qualquer forma, né? Porque a gente está falando em mudar a linguagem. Acho que tem outras demandas mais muito importantes. Sim. E agora a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Eu tenho um monte de pergunta ainda para te fazer, tá vendo? Você vai ter que voltar. Nem consegui fazer todas da minha listinha, mas a gente tem um tempo limitado. E eu queria primeiramente te agradecer demais. Eu acho que todo mundo em casa está com gostinho de quero mais, porque eu não consegui fazer a minha listinha aqui, a minha colinha de perguntas toda, e a gente já está estourando o nosso tempo, mas eu quero te agradecer muito, te convidar já para uma volta, para a gente continuar esse bate-papo, falando de educação, que é uma pauta importantíssima hoje no Brasil, e principalmente aqui na nossa cidade de Pindamonhangaba. Mas eu gostaria que você deixasse um recado para esses jovens de hoje em dia, que motivaria um jovem a realmente, assim como a minha filha e o meu genro e o meu filho, ingressarem na educação. Gostaria que você deixasse um recado.
Eu quero falar com vocês, jovens, que não se esmoreçam. A educação é um caminho de transformação. Eu acredito assim, ser a base da transformação. E vale muito a pena, muito a pena. É o que eu falei, não tem como mensurar materialmente, mas assim, a satisfação de um professor conseguir ajudar na formação de um jovem para que ele atue na sociedade comprometidamente, com respeito, sendo agente transformador, isso não existe preço. Então, vale muito a pena. Eu sou realizada, eu fiz o direito, eu falo, meus colegas advogados acham uma profissão também muito bonita, mas a minha realização pessoal é enquanto educador. Eu amo escola, amo aluno e quero deixar para vocês, eu sempre gosto de deixar um pensamento. Antes de sair, eu quis escrever para vocês. Fica para refletir. Educar é criar espaço. Educar é abrir braço. Educar é ouvir. É estar disposto a acolher as diferenças, os diferentes. É incentivar, é motivar para que permaneça acesa a chama do saber em outro ser. Isso para mim é assim, eu quero encerrar com essa reflexão, que o acolhimento, o incentivo, a motivação, se a gente conseguir deixar por alguém que passou, um aluninho que passou por nós, uma chamazinha acesa para novos saberes, a gente já pode ser considerado um vencedor. Lutem, vai valer muito a pena. E se não tivermos novos jovens nesse caminhar, o que será da nossa educação? E o professor é insubstituível, sempre será. Gente, muito obrigada a todos. Desculpa, eu falo demais. O professor não para de falar e tem várias histórias para contar. E é justamente por isso que você precisa voltar. E depois dessas palavras maravilhosas, eu vou dizer que eu não tenho mais nem o que dizer para vocês, a não ser obrigado por estar até aqui. Agradeço a presença de vocês. Olha, vocês viram conteúdo de qualidade. Quarta-feira que vem tem mais. Nós temos um encontro novamente aqui na nossa Vale Ver TV. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe e até a semana que vem.